Fala concurseiro, fala concurseira. Meu nome é Bruno Leal, sou sócio do escritório Saf Lima Advogados, escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a possibilidade de anulação de questões pela via judicial. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, quero apresentar para vocês, está aqui conosco hoje no vídeo, doutora Lilian Marques, a nossa principal advogada no escritório, na elaboração das peças, né? Aquele primeiro documento que é apresentado para o juiz durante um processo judicial, o documento mais importante do processo. E se apresenta para o pessoal aí, doutora Lilian. Boa tarde, pessoal. Me chamo Lilian, já tem um tempinho aqui na Saf Lima, né? Ali à frente das iniciais. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente escolheu um tema aqui bem legal para falar com vocês. É referente à possibilidade de se anular questões de um concurso público pela via judicial. Tem muito candidato que não sabe, né? Mas infelizmente, pessoal, as bancas de concurso público, né? Quem elabora essas provas, quem está ali à frente da correção das provas, eles cometem alguns erros, né? São seres humanos ali. E, de fato, às vezes, na elaboração de uma prova, é muito comum que tenha alguma questão ali eivada de regularidade. Nós vamos falar sobre as possibilidades, né, doutora Lilian, de quando que uma questão está irregular, mas muito candidato acha que não, que se errou uma questão, que não é possível mais discutir aquilo ali, mas hoje a gente vai desmistificar isso, né? Vamos lá, doutora Lilian, a gente recebe mensagem de muito candidato aqui no nosso escritório com dúvida, né? Como identificar se uma questão ela é passível de anulação ou não? Entendi, Bruno. O que acontece é o seguinte: quando tem um concurso público, né? Muitos candidatos eles fazem as provas e ocorre que as bancas, ao elaborar cada prova ali de um concurso público, principalmente os grandes, né? Há a possibilidade de que essas questões elas tenham erros. Então, às vezes, a banca já identifica ali de ofício e aí ela já anula no mesmo momento. Só que tem questões que às vezes a banca entende que ela está certa e não está. Então, ela mantém aquela questão e aí tem a possibilidade de o candidato entrar com um recurso administrativo pedindo para que a banca reconsidere, anule aquela questão e lhe conceda os pontos. Nesses dois casos, Bruno, a Ah, pontuação ali daquela anulação de questão vai para todos os candidatos do concurso. exato. Porque quando é a própria banca que reconhece o seu erro ali, seja de ofício, como a doutora Lina falou, ou até mesmo, né, após ser provocada por meio de um recurso administrativo, ela tem essa autonomia, né, de retificar essa informação, anular essa questão, e aí a pontuação ela é distribuída para todos os candidatos que eventualmente tenham errado aquela questão, né? Agora, há a possibilidade do candidato, não sendo deferido seu recurso, ele ingressar perante o Poder Judiciário, correto? Sim, no caso de a banca não deferir, né, aquela pontuação ali de forma administrativa, de ofício ou mediante a provocação do candidato, ele pode ajuizar uma ação judicial para discutir aquela questão, para informar ali, né, para o judiciário que a questão está com um erro, que a banca não reconsiderou e com isso a banca vai estar ali lhe devendo a pontuação. Porque essa dívida da pontuação, ela prejudica o candidato ali na às vezes para passar por uma outra etapa do concurso ou também ali na sua lista final, no resultado final. E com isso prejudica a lotação do candidato. Então, ele pode entrar com essa ação para se discutir isso. Exato. Às vezes o candidato ele está aprovado, né, doutora Lívia? Ele já está dentro das vagas até eventualmente, e aí ele fala: "Ah, eu não tenho direito de recorrer porque eu já estou aprovado". Não, a ação judicial, ou o próprio recurso administrativo, ele não é só para o candidato que foi eliminado e precisa daquela pontuação para voltar para o concurso. Às vezes, o candidato ele quer majorar sua nota justamente para que ele fique melhor classificado e tenha uma melhor chance dele, de fato, assumir aquele cargo para o qual ele prestou o concurso, né? E aí, numa eventual ação judicial, doutor Lili, a gente tem dois caminhos, né? Que é uma dúvida também muito recorrente dos candidatos aqui.
que procuram o nosso escritório, né? Eles escutam falar sobre mandado de segurança, sobre ação ordinária, sobre liminar. Vamos falar um pouquinho como que funciona uma ação judicial envolvendo anulação de questões e quais os pedidos que a gente pode fazer nessa ação, né? Sim, Bruno. No caso ali, a anulação de questões, quando ela vem por uma ação ordinária, ela tem mais possibilidades, porque a gente pode construir, trazer ali para ela mais provas, ela tem um conjunto probatório melhor. Então, com isso, é necessário. Você consegue convencer melhor o magistrado, né? São dois caminhos, né, eventualmente, que o candidato ele pode escolher, né, vamos dizer assim, de uma forma bem, bem simples, né, para que vocês consigam entender da melhor forma. Há dois caminhos ali e não necessariamente há um melhor ou pior que o outro, né? A gente pode entrar com mandado de segurança, que é muito comum, os candidatos costumam ouvir bastante isso aí, e uma ação ordinária. Qual que é a diferença entre essas duas demandas, né? O mandado de segurança, ele visa resguardar um direito líquido e certo, né? Aquele direito que não precisa nem de prova, né, doutor? É aquele, tá explícito ali. O juiz ele bate o olho e ele vê. Aquele direito líquido e certo, né? Todas as provas elas estão pré-constituídas no momento que ele ingressa com a ação, correto? Sim, no mandado de segurança, ele visa consolidar ali um direito líquido e certo do candidato. Então, ele já traz todas as provas ali para o processo, demonstrando para o juiz que já é direito dele aquela pontuação, e com isso o juiz vai deferir e conceder para ele a pontuação. Nesse caso, o mandado de segurança, ele difere da ação judicial ordinária, né, nos seguintes pontos, que é o direito líquido e certo. Ele também tem um prazo, que ele só pode ser ali impetrado com um prazo de 120 dias, Após o conhecimento, né, do ato. após o conhecimento ali daquele ato lesivo em relação às questões que estavam com erros, né? E já no caso da ação ordinária, ela pode ser interposta a qualquer momento, dentro ali do prazo de 5 anos, né? Do conhecimento desse ato lesivo, e ela nos permite construir, constituir ali as provas ao longo de todo o processo. Então, dependendo do caso, é, é melhor se ajuizar uma ação ordinária do que o mandado de segurança. Mas a viabilidade de cada um precisa ser analisada ali caso a caso. Exato. Tem muita gente que fala, o mandado de segurança é melhor, a ação ordinária é melhor. Não existe melhor ou pior, pessoal. Existem vários caminhos para se chegar a um determinado local, né? Para ir para sua casa, por exemplo, você consegue pegar uma rua ou outra rua, a depender de qual o seu ponto de partida, e você acaba conseguindo chegar no mesmo local. Porém, igual a doutora Helena falou, né? Um advogado especializado em concurso público, ele vai ter essa malícia, essa maldade de saber qual o melhor caminho para aquele caso específico. Quando é um direito líquido e certo, aquela questão ela é patente, é clara ali, sabe? Um conteúdo ele estava fora do conteúdo programático, né? Não estava previsto no edital. É algo muito claro que não depende de uma produção de prova. Tá tudo ali já no início quando você distribui a ação. Nesse caso, o mandado de segurança, e tendo o prazo ali do mandado de segurança de 120 dias, ele é interessante. Só que é um rito mais sério, como a doutora Lilian bem falou. Você não vai conseguir pedir o ente público ou a banca para prestar informações ali. Eles, na verdade, só prestam informação no curso do processo, mas eles não vão juntar novos documentos. Você não consegue uma fase de produção de prova, por exemplo, se for uma questão de uma matéria específica que não seja do direito, que o juiz ele, talvez não tenha o domínio. É, Numa ação ordinária, o juiz ele pode nomear um especialista daquela matéria, sabe? A depender da necessidade, né, para uma perícia ali, para analisar aquela questão. A gente consegue, no curso do processo, juntar um laudo de um professor especialista daquela matéria para corroborar com o direito do candidato. Então, o leque de possibilidades numa ação ordinária é maior, né? Mas não quer dizer que uma é melhor que a outra, né? São estratégias distintas para se chegar ao mesmo objetivo, correto? Exatamente. Então, vai se analisar ali, né, a viabilidade e o momento processual correto, e também a questão que o doutor Bruno falou, né? Se qual que vai ser a possibilidade que mais se adequa para aquele candidato naquele caso específico. E também há casos o seguinte, que de anulação de questões,
que é necessário se trazer aquela prova que o candidato não tem. Ou seja, o candidato, às vezes, ele não tem ali o seu espelho de prova, Caderno. o caderno de provas, ele não tem ali o gabarito das questões que ele fez no dia do concurso, né? Então, nesse caso, vai ser necessário primeiro pedir a exibição desse documento para se depois ajuizar uma ação ordinária. Então, às vezes, dependendo nesse caso, né, não vai ter possibilidade ali de ser um mandado de segurança. Doutora Lília, quais seriam as hipóteses ali para se considerar que uma questão ela é irregular e ela é passível de anulação? A primeira hipótese, né, eu acabei já falando aqui anteriormente, que é aquela questão que ela estava fora do edital, né? O edital ele é a lei que rege o concurso e no conteúdo programático do edital é previsto ali todas as matérias que serão cobradas no decorrer do concurso, né? Até para que o candidato ele possa se preparar, estudar para aquela matéria. E aí, às vezes, acontece o candidato ser surpreendido no momento da prova por um conteúdo que não foi oportunizado a ele estudar anteriormente, né? Ele acaba sendo pego de surpresa. Nesses casos, é plenamente possível um pedido de anulação, correto? Sim, quando tem uma questão na prova que o conteúdo programático dela não está no edital, como disse o Bruno, né, é plenamente possível discutir na ação judicial. Além do que, pode acontecer de uma questão com uma resposta ou mais, ou que não tenha nenhuma resposta correta. Então, às vezes também acontece de questões com ambiguidade, que vai levar o candidato a erro. Então, nesse caso, também não vai se chegar a uma resposta correta. E aí é possível que se discuta na ação judicial para que o juiz anule a questão e conceda a pontuação para o candidato. Às vezes não tem nenhuma opção que é 100% certa ou não tem, ou não tem ou tem mais de uma correta, né, que pode ser interpretado como correto. Às vezes a gente já se deparou aqui no escritório, né, doutora Lília, de erro crasso. Às vezes o candidato está fazendo uma questão e ele vê um erro de literatura mesmo, né, na escrita da questão. Imagina só, você é candidato no concurso. Você está ali cabeça a milhão durante a prova, né? Ansioso, tentando administrar não só o seu conhecimento ali, o estudo que você teve prévio, mas também as emoções no decorrer da prova ali, aquela ansiedade que acompanha a gente durante a avaliação. E aí você se depara com a questão que está escrita errado, ela está mal redigida, ela tem alguns erros ali crassos. É, é, o candidato ele já tende a pensar que aquilo ali é uma pegadinha, né? Ele já acha, não, essa questão aqui ela tá errada, pô. Tá escrito errado aqui. E aí o candidato vai e já marca ali como se tivesse, que aquela questão estivesse irregular, mas na verdade a questão só estava errada mesmo, né? E aí isso também é uma possibilidade muito comum de ser anulação, né? Sim, é, o que acontece assim, muitas vezes o candidato já percebe esses erros no momento ali que ele está fazendo a prova. Mas devido ali, né, todo o contexto em que se dá uma prova de concurso público, né, é uma pressão imensa por parte do candidato, porque é uma mudança de vida, é um sonho. Então, às vezes, ele não percebe de imediato. E aí ele vai perceber que aquela questão tem algum erro crasso em outro momento, com uma análise com mais calma. Em- Depois que o professor do cursinho ali passou, né? A pessoa vai analisar com mais calma. Exatamente, Bruno. Então, por isso que é plenamente viável e possível se discutir essa questão posteriormente, porque nem sempre, na mesma hora, se detecta que ela está errada, né? Às vezes ela só vai conseguir perceber que tem esse erro, que essa questão não tem possibilidade de se manter o gabarito, se manter a resposta dada pela banca Depois, né? em outro momento. Então, por isso que é interessante que o candidato, detectando isso, ele busque ali, né, esse seu direito de discutir essa questão na via judicial. Exato. Outra dúvida comum também dos candidatos. É necessário que o candidato ele tenha ingressado com um recurso administrativo para só então buscar o Poder Judiciário ou uma coisa independe da outra? Olha, Bruno, não é dependente. Há situações, né, na nossa atuação aqui que a gente vê que
determinados juízes ali, eles pedem que se tenha esse recurso administrativo previamente, mas ele não é obrigatório, né. Demonstra uma boa-fé do candidato, né? Ele oportunizou a banca, a administração pública, a rever aquela questão de forma administrativa anteriormente. Mas, igual você falou, às vezes ele descobriu só depois que aquela questão estava irregular. Já não tem mais prazo para o recurso administrativo. E aí você não perde o seu direito de recorrer perante o Poder Judiciário, sendo que você só soube daquela questão irregular depois. Às vezes ele recorreu de algumas questões, mas ele não sabia que tinha uma outra ali que estava irregular e que beneficiaria ele se ela fosse anulada, né? Então isso é bem comum também. Doutora Lilian, para a gente já encaminhar para o final aqui, é mais um bate-papo mesmo, né? A gente está respondendo algumas dúvidas que eu anotei aqui dos candidatos, que chega bastante para a gente sobre essa possibilidade de anulação de questão. E muitos nos perguntam se como que é o entendimento no Poder Judiciário, se de fato há essa possibilidade. O pessoal escuta falar que o Poder Judiciário não poderia intervir no mérito administrativo da banca. Explica para o pessoal como é que é o entendimento hoje dos nossos tribunais. Sim, Bruno. O entendimento da maioria dos tribunais, né, o entendimento judicial é no sentido de que o judiciário ele não pode intervir ali para dizer o que a banca pode fazer ou não. Mas em se detectando que há erros crassos ali nas questões, ele pode intervir e, com isso, anular as questões. Na verdade, não é nem questão de intervenção, né? É controle de legalidade, né? Uma vez que a questão ela está irregular, não se trata de intervenção propriamente dito, mas sim um controle de legalidade, uma vez que cabe ao Poder Judiciário justamente manter a lisura daquele concurso. O candidato ele não pode ser prejudicado por um erro, por algo que ele não deu causa. Então, se há uma questão irregular, ela deve sim ser anulada, né? Isso aí não se trata de uma intervenção do Poder Judiciário. A banca não pode fazer o que ela quiser, ao bel prazer, e ninguém pode recorrer ou provocar o Poder Judiciário para questionar nenhuma situação. Não é bem assim. O que não cabe é, de fato, entrar no mérito administrativo da banca. Olha, você deveria ter seguido essa linha de raciocínio. Isso é muito abstrato. Agora, a questão ela está manifestamente regular. Tá cobrando um conteúdo que não foi oportunizado do candidato, ou tem mais de uma resposta correta na questão, induz o candidato a erro, ou não tem nenhuma resposta possível, tem um erro crasso ali que induz o candidato a achar que aquela questão está errada porque de fato tem um erro ali nela. Isso não só cabe ao Poder Judiciário, como é um dever do Poder Judiciário resguardar o direito dos candidatos, né? É, um ponto importante que os candidatos eles não sabem é que quando há uma anulação perante o Poder Judiciário, diferente daquela anulação de ofício que a gente falou lá no início do vídeo, ou aquela anulação ali após o recurso administrativo, que ainda é feito dentro do âmbito administrativo do concurso, quando é pela via judicial, aquela decisão ela beneficia tão somente o candidato que entrou com o processo, correto, Lilian? Exatamente. Porque o efeito é entre partes. Então, os demais candidatos, eh, Que se sentiram prejudicados, né? exatamente, que se sentiram prejudicados em relação àquela questão, não vão ser beneficiados, porque eles não estão discutindo ela judicialmente. O Poder Judiciário ele não socorre os que dormem, pessoal. Então, ele precisa ser provocado. Se você não provocar o Poder Judiciário, não trazer a sua insatisfação, a sua demanda ao conhecimento do juízo, ele não pode, de ofício, determinar que aquela anulação ela seja, que aqueles pontos eles sejam inseridos na sua prova, vamos dizer assim, né, que seja acrescida a sua nota. Cabe a cada candidato que se sentiu prejudicado buscar os seus direitos e demonstrar no Poder Judiciário o porquê que ele entende que aquela questão está irregular. Então, às vezes acontece de um mesmo candidato ter errado, de dois candidatos ali, ambos terem errado a mesma questão, mas somente um entrou na justiça e foi beneficiado. Então, de fato, ele vai ter a sua nota majorada, ele vai eventualmente voltar para o concurso ou ser reclassificado no concurso, enquanto os demais que não provocaram o Poder Judiciário, como aquela anulação ela não se deu no âmbito administrativo, eles não vão ser beneficiados. É importante, então, pessoal, que se você tem uma desconfiança, você acha que tem alguma questão irregular no seu concurso, procure um advogado especialista nesse tipo de demanda, para que ele possa analisar aquela questão, né? Procure um professor especialista daquela matéria, é, é, veja com ele o que ele acha daquele possibilidade de anulação da questão, se de fato ela está irregular. Colha um parecer de preferência desse professor, que isso aí
agrega muito numa ação judicial, né, Lilian? Sim, é, dependendo da questão, né, é necessário sim esse parecer, porque o judiciário ele atua ali em questões jurídicas, né? Então, às vezes, principalmente em concursos ali bem específicos de órgãos ali mais segmentados, é necessário que o candidato busque o auxílio de um profissional especialista para contribuir ali com a elaboração dessa discussão ali, né, para levar para o juiz ali Exato. em relação àquela questão. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tentou no vídeo de hoje, de uma forma mais clara possível, sem uma linguagem muito técnica aqui, um bate-papo mesmo entre advogados aqui, trazer para vocês sobre essa possibilidade de se anular questões de concurso público pela via judicial, quando que é possível, quais são os caminhos que o candidato tem ali para se fazer isso, quais são os prazos. eh, o nosso escritório é um escritório especializado nesse tipo de demanda. Já ajudamos milhares de candidatos a voltar para o concurso, a ser reclassificado. Nós temos outros vídeos aqui também no nosso canal sobre concurso público, sobre diversas etapas. Te convido a conhecer o nosso canal aqui, seguir, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com alguém que você sabe que prestou um concurso e foi prejudicado de alguma forma por meio de questões irregulares. E é isso, né? Agradecer a nossa audiência, né, doutora Lilian? E em breve teremos mais vídeos aí, pessoal. Muito obrigada a todos. eh, Boa sorte aí para todos os concurseiros, né? E necessitando aí discutir alguma questão, tirar alguma dúvida, nós estamos aqui À disposição à sempre. disposição de vocês. Contem com a SAF, pessoal. Um abraço.